Eu vou te contar a história de como é que eu consegui juntar os meus primeiros 10 mil reais empreendendo aqui no digital e também como é que você consegue fazer até o final deste ano de 2026. Diogo, mas por que exatamente juntar caixa, né? Por que juntar 5, 7, 10, 15 mil reais de caixa no digital, né? Porque eu sempre carreguei comigo uma frase que meu pai dizia desde criança, né? Desde infância, que só se faz dinheiro com dinheiro. Então eu sempre soube que em algum momento, se eu quisesse realmente me destacar, fazer realmente grana de verdade, eu teria que investir não só tempo, mas dinheiro de alguma forma, né? Então desde novo, desde criança, né? Eu sou novo, mas desde criança eu tive essa mentalidade de juntar caixa para poder investir, né? Então, só que a única coisa que eu tinha no momento era o meu tempo, né? E algumas coisas ao meu redor que eu podia fazer para juntar, porque a minha mentalidade sempre foi o seguinte: se eu não tenho conhecimento, também não tenho caixa, eu tenho que entender, eu tenho que analisar o que eu tenho ao meu redor, alguma habilidade ou alguma coisa que eu tenha para poder vender, para eu juntar caixa. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu lembro que no meu início, a primeira coisa que eu fiz foi vender um videogame que eu tinha, né? Custava mais ou menos R$ 1.500. Eu vendi o meu videogame, eu ganhei de presente esse videogame. Foi uma coisa assim que até doeu muito, né? Imaginei adolescente viciado em jogar, vender o videogame. E aí eu vendi meu videogame, mais ou menos uns R$ 1.500. E eu vendi lixo eletrônico também, né? Pra quem não sabe, lixo eletrônico são restos eletrônicos, tipo fios, controles, enfim, alguma coisa, algum eletrodoméstico que esteja em mau funcionamento, né, em mau uso, e eu vendia, né? Então, aqui na minha cidade tinha um rapaz, né? Um rapaz ali no meu bairro que ele vendia, que ele comprava, na verdade, lixo eletrônico, né? E aí, esse lixo eletrônico, ele comprava por um preço muito barato, né? E aí, eu tinha que juntar uma grande quantidade de volume para poder vender e eu vendi. Só que aí deu mais ou menos uns R$ 500, né? Então, no total, eu tinha mais ou menos uns R$ 2.000 de caixa para poder iniciar. E aí, com esses R$ 2.000 de caixa para poder iniciar, eu comecei a minha jornada, né? Meu foco era o quê? Meu foco era prestar serviços digitais para negócios locais aqui da minha cidade, né? Eu sou aqui de Teresina, Piauí, sou do Piauí, nordestino. E o meu foco era esse, né? Era criar habilidade, me tornar especialista em algo para poder prestar serviço para negócios locais, né? E foi exatamente isso que eu fiz. No começo eu investi, né, em pequenos cursos, pequenos conhecimentos, o pouco que eu tinha eu comecei a investir e foquei bastante em conteúdo orgânico, né, em conteúdo orgânico de conteúdo gratuito no YouTube. Então tudo que eu aprendi inicialmente foi através de pequenos cursos e conteúdo do YouTube, né? E essa expertise que eu peguei, eu comecei a aplicar para trazer mais clientes, né, para prestar serviços para negócios locais. E quais são esses serviços? Na minha época, quando eu comecei, eu prestava serviços de gestão de tráfego e criação de sites, tanto aqui para minha cidade como também para algumas cidades do Brasil, né? Então eu fazia exatamente isso. Até hoje está muito mais fácil para prestar serviços, porque com o avanço da inteligência artificial, o leque de atividades, né, o leque de serviços que uma pessoa pode prestar para criar soluções para negócios locais é muito alto, né, muito mais alto do que na minha época. Então eu comecei, e aí depois que eu entendi, captei clientes, comecei a ter uma renda recorrente, porque a minha ideia era ter renda recorrente, né, fonte de renda recorrente entrando. Eu comecei a fazer mais ou menos R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000. Eu prestava serviços de gestão de tráfego e criação de sites, como eu falei, né? Só que desde esse tempo eu tive uma mentalidade, desde criança também eu tive a mentalidade de que uma pessoa ela só consegue ficar rica não pelo quanto ela ganha, mas sim pelo quanto ela guarda. Então no início também eu fiquei muito focado em redução de custos, redução de gastos para poder formar caixa, né? Eu comecei a juntar o meu caixa, o caixa da empresa e o caixa da pessoa física, né? Do Diogo, pessoa física. Eu consegui juntar mais ou menos ali R$ 10.000, né? Um pouco mais de R$ 10.000 em mais ou menos 7 meses, né? Então depois que eu comecei realmente a focar.
Então eu comecei mais ou menos a juntar esse caixa. Eu juntei, na verdade, nesse tempo mais ou menos essa quantidade de caixa. E aí eu fui investir, eu não parei, eu fui investir em coisas mais avançadas, né, conteúdos mais específicos. E aí sim que eu investi em mentorias individuais, conteúdos mais específicos, assim, pagar, sei lá, 5 mil de forma parcelada, 5 mil, 6 mil. Investir em eventos, investir em viagens, foi quando eu realmente comecei a viajar mais, pegar mais network, investir em acesso. E aí sim eu fui investir em mercados que tinham mais escala, né? Por exemplo, o mercado que eu estou hoje, que é o mercado de venda de produto físico com pagamento na entrega. Eu anuncio no Facebook, no Instagram, trago leads, né? Trago contatos para o meu WhatsApp. E aí no WhatsApp a gente fecha o pedido com a pessoa, envia até a casa da pessoa, a pessoa paga quando recebe, né? Então, desde o começo eu sempre tive essa mentalidade. Primeira mentalidade é formar caixa. Segunda mentalidade, gastar menos que ganha e poupar o máximo possível, né, para formar, atingir o objetivo de ter o meu caixa inicial para poder investir em algo que me desse mais escala, né? E o meio que eu encontrei para fazer isso foi prestar serviços para negócios locais, gestão de tráfego e criação de sites. Hoje especificamente tem, sei lá, umas 100 vezes mais coisas que uma pessoa consegue criar soluções, inclusive criar soluções, eu digo, aprender habilidades para vender para negócios. Por exemplo, sei lá, tem negócios aqui na minha cidade, com certeza esses negócios aqui eles precisam de alguma habilidade, né, digital, que geralmente são empresários mais raízes, né, os empresários raízes. Então no começo eu fiz isso, é o que eu recomendo todo mundo fazer, porque eu vejo que o que a maioria peca não é querer. A maioria não quer iniciar pequeno, né? A maioria não quer iniciar pequeno. A maioria quer iniciar grande, mas sem estrutura, né? E isso é um erro, né? Querer iniciar grande sem estrutura é um erro absurdo. Então, sem estrutura, sem tempo ou sem investir dinheiro, né? Então, o que eu recomendo sempre todo mundo fazer foi o que eu fiz, né? Então eu consigo comprovar que isso é verdade. Esse método, né? Estudar conteúdos do YouTube, investir em pequenos conhecimentos. E principalmente se você não tem nenhum pontapé inicial, né? Inicial assim para poder criar, para poder juntar a caixa, vende alguma coisa de valor que você tem. Pode doer no início, mas é o preço, né? No começo eu comecei mais ou menos ali com 16 para 17 anos. Doeu, né? Eu era adolescente, não sabia muita coisa nem nada, mas eu queria iniciar, né? Então eu fui buscar, como eu falei, eu vendi meu PS4, né? Que é o meu videogame que eu tinha ganhado de presente. E eu vendi lixo eletrônico, né? Que são aqueles lixo eletrônicos, são aquele modo de falar, né? Que são fios eletrodomésticos que não funcionam de jeito nenhum, né? Porque é diferente de ter usado e não funcionar, né? Não funciona de jeito nenhum. Eu pegava e vendia por um preço muito abaixo, né? Que lá em casa tinha alguns fios, algumas coisas, aí eu vendia para esse rapaz que comprava, né? Aí eu juntei 2.000 e fiz esse mesmo processo que eu falei durante o vídeo, né? Eu peguei, investi em pequenos conhecimentos, conteúdo do YouTube para prestar serviços, conseguir fonte de renda recorrente, juntar a caixa para poder investir em mercados que me dessem mais escala, que é o mercado que eu estou hoje, por exemplo, né? Eu já investi em outros mercados, já fiz muita coisa, só que o mercado que eu estou hoje é um mercado que tem muita escala, por exemplo, né? O mercado de produto físico, venda de produto físico, pagamento da entrega. Hoje, por exemplo, a minha operação ela fatura em média mais ou menos 150 mil por mês de faturamento, mais de 100 mil por mês de faturamento. Então é uma operação já consolidada, né, recorrente. Então, se você não tem caixa, né, quer iniciar de alguma forma, é isso que eu recomendo você fazer. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, compartilha com seu amigo que quer iniciar também. No início também eu tinha pessoas que queriam iniciar comigo. Eu iniciei com pessoas, né? Eu nunca iniciei 100% sozinho. No início eu estudei sozinho, fui atrás sozinho, apliquei coisas sozinho, mas eu sempre tive pessoas ao meu lado, né? E eu vejo que isso também é muito importante. Então se inscreve no canal, compartilha com seu amigo, dá o like também. Manda aí também nos comentários o que você achou. E conteúdos também que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Fechou? Bora pra cima!